Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João. Eu nasci em São Paulo. Em São Paulo mesmo. Em São Paulo. Em São Paulo. Terra Roxa, interior de São Paulo. Eu sou de São Paulo. Em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Ribeirão Preto. Em Americana. Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais. Eu nasci em Curitiba. Em Curitiba. Sim, em Osasco. Em São Paulo. São Paulo. Recife. Palermo, Itália. Em Campo Grande. Aqui, por incrível que pareça, eu nasci aqui. Em São Bernardo do Campo, no ABC. São Paulo. Paraíba. Brasília. Cresci numa fazenda, no interior de Sorocaba. Nasci na Alemanha, na cidade da Alegria. Em Macapá, no Amapá. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. São Paulo. Em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Belo Horizonte. Em Osasco. Em São Paulo. Em São Roque. Em São Paulo. Sempre morei em São Paulo. E com 3 meses eu vim para São Paulo. Foi só uma coincidência. Eu vim para São Paulo com 15 anos. Eu vim mais para estudar, né? Para fazer faculdade. Para estudar na escola de cidade. Eu vim para melhores condições de trabalho. Porque eu queria ir para o Sul América. E um amigo de São Paulo, ele falou bem da sua cidade, a cidade post-apocalíptica do Brasil. Ele fala assim. Nunca quis vir para São Paulo. Eu sempre morei lá, mas o pezinho sempre teve pra cá. Mas eu tô aqui. Sempre senti que eu era de São Paulo, assim. Eu amo viver em São Paulo. Eu gosto. Gosto. Muito. Adoro. Eu amo essa cidade. Olha, já foi melhor. Já foi melhor. Gosto de estar no meio da muvuca, assim, do dia a dia. Às vezes eu gosto, às vezes não. Eu adoro, acho super legal. Foi um processo, não gostei imediatamente. Tipo, no início foi bem assustador. Gosto. Pulsante. É bom. Mas agora é um mês que sinto muito mais à vontade. Tipo, agora percebo melhor esse lugar. Acho que entrou dentro de mim, vou ter saudade agora, sabe? Aprendi a gostar de viver aqui em São Paulo. Eu acho que é porque ela é ainda um experimento. Ainda São Paulo não é uma cidade pronta, né? Então também porque é uma cidade muito gráfica, né? Uma cidade que tem uma potência também criativa. Eu acho que é um pouco... Porque é um espaço de produção, de intervenção, né? Porque é um lugar que tem tudo. É uma metrópole muito grande e te oferece muitas possibilidades. Isso eu acho um pouco... Acho sedutor isso na cidade. Tudo. Por quê? Tudo. Porque é vivo. Tem tudo. Literalmente. Tem uma vida cultural intensa, embora assim, por falta de tempo, muito trabalho, a gente acabe não vendo tudo e não acessando tudo que gostaria. Tudo mesmo, na General Jardim já tem tudo. Imagina o resto da cidade, né? Até que de repente eu vi que São Paulo é uma cidade que abraça. Não sei se abraça até o melhor sentido, mas é porque tem tanta coisa aqui que você vai achar uma coisa com a qual você se identifica. Porque é uma cidade frenética, você está sempre vendo coisa nova o tempo inteiro. E é isso, está sempre sendo estimulado. Você consegue, se você não gosta de alguma coisa, você consegue, pelo menos aqui no centro, fugir dela e ir para algo completamente novo e diferente em 3 quadros, 4 quadros. É bem diferente assim da minha cidade, mas eu acho muito bom. Tem muita coisa para fazer. É uma cidade que acolhe muito bem quem está vindo de fora também, sabe? Tipo, eu amo São Paulo, eu sou apaixonada, mas é uma cidade extremamente problemática, né? Uma relação de amor e ódio constante, assim. Ao mesmo tempo que é uma cidade que tem tudo, é uma cidade caótica e com uma qualidade de vida muito baixa. O que é São Paulo? Pra mim, sabia que ia ter pergunta difícil. São Paulo é você poder conviver e tolerar a diversidade e sempre estar se testando. Então São Paulo eu acho que é
É uma cidade muito complexa no sentido de ser uma cidade costurada por muita gente, né? Que tem uma riqueza na sua diversidade, assim, um povo de todos os povos. É uma mistura muito grande de tudo que existe, esses contrastes, esses confrontos diários. É uma bagunça organizada. E ela tem uma carga também afetiva, né? São Paulo é essa destruição contínua, também essa construção e essa reconstrução. Por esse fato dela ter tipo um pouco de muito, de tudo, e tipo ter várias camadas de história assim, empilhadas, e várias casinhas antigas, e aí você passa e aí tem um prédio puta novo do lado, assim, tipo, muitos casos isso, 97% dos casos isso é bizarro, mas tipo, todas aquelas frestinhas que fica entre assim as coisas, eu acho isso bem legal. É um dos motivos que eu fiz arquitetura, né? É uma cidade sem memória do passado, uma cidade muito recente como cidade, e que se construiu muito rápido, e que esse ato de construir é sempre um ato de destruir, construir de novo. É um gigante descontrolado. E isso tem coisas nefastas, terríveis, mas também tem coisas muito positivas. É uma metrópole. Uma cidade metrópole que eu acho que até perdeu o controle hoje, entendeu? É uma cidade descontrolada, no meu ponto de vista. Eu sei o que é São Paulo pra mim, né? Pra mim, São Paulo tem 8 quadras e é maravilhoso isso. Acho que é um caos ordenado. Um pouco isso. É meio caótico. Desigualdade. Em todo sentido, assim. Caos. São Paulo é isso, uma certa miscelânea bem desequilibrada, bem certas vezes planejada, certas vezes não planejada, certas vezes planejada para não ser planejada. Acho que é meio que isso, uma miscelânea de coisas. Não é linda de olhar, mas tem uma coisa, tipo, o seu caos é lindo, depois de ter percebido onde é que está essa lindeza. Efervescência. Mas São Paulo tem uma coisa que, tipo, quando você vê um trailer de um filme, e o trailer é muito bom, aí você vai ver o filme não é tão bom assim, acho que São Paulo às vezes é, tipo, tão bom quanto o trailer. É minha casa. É meu ateliê. É como se fosse o meu lugar de criação. São Paulo pra mim foi e é um porto seguro. Eu vejo como um tudo, porque não tinha nada que conseguia aqui. É a identificação absoluta. Se eu fosse uma cidade, eu adoraria poder ser São Paulo, sabe? É o que acontece quando um monte de gente ambiciosa se junta, assim, ou como qualquer outra grande metrópole, é só o resultado da esquizofrenia deliberada do ser humano, assim, é o nosso desejo por loucura transformado em um lugar. Todas as possibilidades que existem, assim. Um sinônimo de liberdade pra mim. As pessoas podem meio que ser o que elas quiserem. Tem uma coisa de São Paulo que é isso de você ser anônimo, sabe? No meio de todo mundo, ninguém sabe nada da sua vida. Você é só uma pessoa. Você tem uma vulnerabilidade na sua identidade muito grande, né? Então as coisas elas acontecem, as pessoas julgam com muito mais facilidade. Enquanto São Paulo, exatamente devido a essa pluralidade, essa escala da cidade, ela permite as pessoas contemplarem seus lados sem tanto medo de serem julgadas, porque elas, de uma certa forma, também têm outras tantas pessoas que são iguais a elas nessa cidade. Então elas se espelham e elas têm essa possibilidade de encontrar pessoas que são iguais a elas muito mais fácil. O melhor e o pior do mundo, tudo no mesmo lugar, assim. É o céu cinza, mas eu tô feliz quando tem o céu azul. Essa música que eu tô pensando aqui. Pra mim, a música que define São Paulo é uma música do Bugarin, que se chama Benzim. Que tem uma parte que ele fala: eu juro que já quis fugir, mas tipo, só pra voltar. Um pouco daquela música Passa em Casa, dos tribalistas, que fala um pouco do caos da cidade. 2 cafés da Tulipa Ruiz. Você quer que eu cante? Tá bom. Ele fala: passam pássaros e aviões e no chão os caminhões.
Passa o tempo, as estações passam, anos e verão. Cruel, do Luiz Melodia. Tem uma música do Zé Cabaleiro que chama Telegrama. Tudo cruel, tudo sistema, Torre Babel, falso dilema. É uma dor que não esconde o seu papel. São Carlos Borel, eu subi, nunca estou no céu. Que tudo é desse mundo, tristeza também. Me lembro da Trovoa, da Maria Gadu. É de uma banda que chama Metameta, e o nome da música é Trovoa. Acho que a atmosfera dela, assim, em relação à melodia e todo o clima que a música constrói, ela pra mim tem muito a cara de São Paulo. Seria Floral Scenes, do Stereo Lab. Se não me engano, foi o Paulinho Javiola que tocou e escreveu essa música, a música se chama Sinal Fechado. Revelou muito situações cotidianas de São Paulo. Innocence, da Assobisexo. Eu gosto muito da música de Caetano, que ele diz: no dia que eu vim embora, minha mãe chorava em ai, meu pai chorava em ui, e eu nem olhava para trás. Um dia que eu vim embora, não teve nada demais. E a criança tá olhando o Tietê e a velhinha tá cantando na Paulista. O velhinho tá chorando no Anhangabaú e o mendigo tá dançando na Consolação. Chama São Paulo SP. Não parei para pensar nisso ainda. Honestamente, não. Nenhuma. Não. Porque é isso, São Paulo é exatamente essa pluralidade. Então não tem uma música que fale da pluralidade em si, né? Acho que é esse compêndio de músicas, essa composição toda que aflora em São Paulo, que torna São Paulo o que é. Então você vai ter... São Paulo comporta desde o sertanejo, a música do funk da periferia, falando sobre as questões negras, enfim, a música de Adonira Barbosa falando sobre o Bexiga, né? E São Paulo é tudo isso ao mesmo tempo. Ele é esse ciclo de contradições e de diversidade acontecendo o tempo todo. Acho que uma música não, acho que é muito complexo para São Paulo você ter uma música que define São Paulo. Então, de uma certa forma, também todas. Porque afetivamente a gente pode cair naquele chavão do Adoniran com o Trem das 11, que eu acho que define um pouco, principalmente quando você vai para São Paulo, tem alguns bairros que ficaram perdidos, por exemplo, alguns trechinhos do Bom Retiro, alguns trechinhos do Cambuci, da Moca, que você anda e você tem a sensação de que aquela música do Adoniran encaixa direitinho. O Adoniran, ele é uma alma um pouco ancestral, né? Principalmente aquela de tanto levar frechada do teu olhar. Essa música, assim, eu sempre acho muito parecida com São Paulo. Tem uma música que chama Saudosa Maloca. Mas é uma do Itamar, que chama Persigo São Paulo, Itamar Assunção. Saudosa maloca, maloca querida, din onde nós passemos dias felizes de nossas vidas. As músicas do Paulo Vanzolini são tem um peso, assim, para mim elas trazem essas contradições, são um pouco melancólicas às vezes, mas elas são vivas, é um samba, mas também é um samba meio esquisito. O Vanzolini, que retratou muito São Paulo também, mas o Adoniran acho que é uma referência que eu gosto. Tem uma música do Zé Miguel Wisnik que é muito legal, que é quando fala que São Paulo se aproxima do rio, que vira uma inundação, só que é do mar. A água do mar toma conta da cidade, e isso nebria as pessoas. Eu acho essa incrível, porque ela é absolutamente impensável, surreal, mas sempre acho bonitinha. Acho que dentro dessa mistura que é São Paulo, a gente tem uma vantagem
de ter uma cidade que, ao mesmo tempo, ela tem vários pontos que são meio territorializados, tanto por estilos musicais como, obviamente, por classes sociais e tal. Ao mesmo tempo, uma cidade em que diferentes estilos musicais às vezes podem se tocar, se tangenciar. Também São Paulo é muito, agora principalmente, é muito eletrônico, assim, muita música eletrônica, então acho que... E técnico. Então, acho que se tem, assim, uma música, um estilo de música, um gênero atualmente que está muito presente em São Paulo, acho que é o funk, assim, em diferentes classes sociais. Essas músicas do crioulo são músicas que têm uma força, eu acho. Dá pra pensar São Paulo sem pensar na cena do rap, tanto mais no centro quanto nas periferias bem mais afastadas, né? Tem uma cena bem forte de jazz também, mas acho que não sei, não conseguiria dizer um estilo específico que sintetiza que é São Paulo. Pensando nessa coisa de experiências auditivas com a cidade, eu de fato no trânsito eu não ouço música, eu ouço notícias, que é terrível, mas enfim, é uma experiência. É uma música tema da Band News, talvez seja uma das músicas que eu associo com São Paulo. Mas eu acho que a música da cidade é a cacofonia da Paulista aos domingos. E ouvir um pouco de funk, um pouco de street music, um pouco de samba, com forró, com reggae, com essa, e as pessoas falando ali. Então eu acho que São Paulo seria esses enormes barulhos que cada um expressa fazendo uma sinfonia, assim. É um caminhar. Engraçado, né? A música é um caminhar. Tem uma música do Dave Brubeck, que é o Take 5, que eu acho muito divertido de andar e escutar ela ao mesmo tempo. Ultimamente eu acho que a música que define São Paulo pra mim é da Bluebell, chama Blue. E é uma música que tem todo esse cinza e tal, e é um caos, mas que quando a gente olha pro céu e vê um pouquinho de blue, um pouquinho de azul, você tem um sentimento de amor por essa cidade que aparece às vezes numas esquinas, em algumas cenas, em alguns recortes, assim. Agora, quando a gente anda aqui também, de novo, no Chavão, a gente pode lembrar do Caetano, obviamente. Claro que Sampa é uma música que é fundamental. Alguma coisa acontece no meu coração, e só quando cruzo a Ipiranga com a Avenida São João. Que já era muito conhecida antes do Caetano cantar isso, né? Porque era um ponto de encontro já de cultura. Na verdade, já constrói uma certa memória coletiva. Tipo, você pensa em São Paulo, você vem em Sampa primeiro, depois você vê as outras coisas. Talvez no primeiro momento, Sampa traduzia bem, mas eu acho que era uma impressão um pouco literal, assim. Se aproximava muito da letra e era uma narrativa que fazia sentido e fazia cada vez mais sentido à medida que eu ia consumindo a cidade e incorporando ela comigo. São Paulo, tipo, do centro, que talvez quando foi escrita fosse outra atmosfera, assim, e você ainda vem e você ainda sente essa coisa, assim. Lembro quando São Paulo era melhor para você viver, porque hoje quem pode ficar na esquina da São João com Ipiranga? Eu, assim, bem lá no Nordeste, eu ouvia ela e eu ficava curiosa para saber como que era a Ipiranga com a São João, como que funcionava, como que era a cidade. Então, aquela esquina horrorosa, ela só tem sentido porque tem uma música ali que fala de uma esquina que talvez nunca tenha existido daquela maneira, né? Eu acredito que as pessoas que não conhecem São Paulo são bastante influenciadas pelas músicas. Porque eu tenho uma referência de pessoas que eu conheço, que são do interior e que vêm pra São Paulo, assim, e que elas têm, mesmo sem saber a localidade, saber onde fica, elas conhecem certos lugares, elas têm referência por meio de músicas que ouviram. Mudam a minha percepção e o meu sentimento com a cidade, pela minha relação com a música. Que acho que constrói uma atmosfera, né? E aí você se deixa levar por essa atmosfera muitas vezes, assim. Porque você vive num mundo imagético, você cria imagens de tudo. Elas são um produto dessa percepção de São Paulo, né? Elas são tipo uma produção. E aí você sentir o que os outros sentem de ver. Porque a gente vê uma parte reduzida, a gente está olhando para São Paulo de um foco muito reduzido, então você vê que outras pessoas estão vivendo a muitos quilômetros de você, mas ainda a gente chama de São Paulo, com certeza influencia a maneira que você pensa o seu espaço, né? Eu acho que
Acho que a música tem uma força enorme na construção do imaginário de um país, ainda mais pra gente. A nossa música, ela tem um tamanho na nossa construção cultural que ela nos refaz. Você se imagina o que é, às vezes, a partir de determinadas narrativas e leituras, mas que, sim, acho que vem da música também. São 8 milhões de habitantes de todo canto e nação que se agridem cortesmente, correndo a todo vapor e amando com todo ódio, se odeiam com todo amor. Ela me remete a um período muito específico, assim, que eu acho que é quando a cidade começa a se encher de pessoas, assim, e ela é meio que o sonho americano de todo brasileiro, sabe? Eu acho que ela tem um certo sentimentalismo, né? É um registro histórico sobre o pensamento de uma pessoa naquela época que ela foi feita. Ela idealiza muito que é você morar numa cidade grande. Que são 8 milhões de habitantes disputando e compartilhando do mesmo espaço. E essa relação de amor e ódio constante que a gente tem aqui. Meio que as pessoas se agridem cortesmente, assim, né? Você empurra as pessoas porque tá cheio, então tem essa desculpa, então você meio tem essa brutalidade, mas tem uma certa etiqueta dentro disso. Enfim. Essa música ela é muito ritmada. Ela realmente tem tipo uma cadência muito bem delimitada. E São Paulo não tem essa cadência muito bem delimitada. Acho que eu vou ter que dar um jeito nessa cidade, é pro bem dela. Já que eu não vou mudar mesmo, eu vou dar um jeito nela, é pro bem dela. Acho que eu vou ter que dar um jeito nessa cidade, é pro bem dela. Já que eu não vou mudar mesmo, eu vou dar um jeito nela, é pro bem dela. Tendo um pouco esse método, esse meio de vida de São Paulo, apressado e, enfim, aos modos do capitalismo e tempo é dinheiro, né? Olha, o que é o São Paulo? Eu acho que ela acolhe, tenta ajudar todos, mas assim, todo mundo é numa correria, né? Ou indo para a escola, ou indo para o trabalho. É quase como se a cidade tivesse uma vida, né? E a cidade é um organismo e ela tem o jeito dela e você se acostuma com isso ou você não gosta, mas não dá pra você não ter uma percepção. Eu acho que não conheço ninguém que não tenha uma opinião sobre São Paulo. Há um tempo atrás, eu acho que já foi mais caricato, assim, tipo, os anos 50 era um pouco a cidade, até mesmo que o Estado, a imagem que até mesmo o Estado queria passar, sabe, dessa metrópole trabalhadora e, tipo, o centro pulsante do progresso do país. Sei lá, São Paulo, muitas pessoas reclamam muito da nossa cidade. E essa música fala que São Paulo tem um jeito, então... Com certeza acontece muito disso, muita gente muito louca com horário e correndo e fazendo de tudo, mas com certeza tem muita gente sossegada. Aqui então, nesse prédio. Aonde estão teus sobrados de longos telhados e teus lampiões? E os moços da academia na noite tão fria cantando canções. Coisa nostálgica, né, de uma cidade e nostálgica e um pouco triste, dos casarões sombrios, uma cidade sombria ainda, pouco moderna, pouco dinâmica, mas que guarda e que ela está cantando esse passado, mas que fala um pouco também de que, apesar das transformações, alguma coisa disso ficou. Achei meio triste a música. Penso de momentos que estão em choque. Eu penso em momentos que se sobrepõem e que, justamente num lugar como esse, num lugar como São Paulo, a gente consegue ver as contradições de o que é ter uma cidade que se diz global, mas que na verdade tem momentos dela que ainda tem um pé na roça.
Você está vendo o tempo inteiro a São Paulo antiga, a São Paulo nova sobre a São Paulo antiga, e todas elas estão sendo usadas ao mesmo tempo. Então, atrás acho que São Paulo antiga faz parte da história. Acho que pode ter sido assim um dia, mas hoje talvez não seja mais. Tem uma São Paulo ainda que é assim. E essa São Paulo ainda se mostra muito presente quando você vai para longe do centro. Olha, eu volto um pouco a lembrar meus pais, assim, quando, principalmente meu pai contava muito, quando ele chegou aqui. Portas que se fecham, luzes que se acendem, mãos que se despedem, olhares que prometem, coisas que acontecem porque tem que acontecer. Gente buscando casa, gente buscando gente buscando nada. Vejo 5 continentes pisando a mesma calçada. Vários contrastes de São Paulo e esses várias culturas que vão definindo São Paulo, então... Tá exprimando muito bem em São Paulo, tipo, 5 continentes que pisando a mesma calçada. Passa um pouco de quão frenética a cidade é, pela velocidade, as imagens diferentes que ele fica falando, meio que as pessoas diferentes que habitam a cidade. Eu acho que ela faz sentido, assim, São Paulo, fala São Paulo do intelectual, do marginal, acho que é de todo mundo, é assim que eu vejo São Paulo, que eu vivo em São Paulo. Pânico, 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 pânico. Então, quando o dia escurece, só quem é de lá sabe o que acontece. Ao que me parece, prevalece a ignorância e nós estamos sós, ninguém quer ouvir a nossa voz. Cheio de razões, calibres em punho, dificilmente um testemunho vai aparecer. Eu lembro pra mim quando eu escuto Racionais, tipo, acho que talvez não necessariamente só essa música, mas me lembra muito dos 90, assim, porque acho que é justamente o momento que eles surgiram, mas é um pouco dessa São Paulo, um pouco aqui eu aprendi, aqui eu convivi durante a minha infância, era uma São Paulo lá à margem, né? Acho que eles falam sobre isso. A cidade cria esses núcleos, tipo, que são quase tipo ilhas e são fronteiras muito, sabe, difíceis às vezes de ultrapassar. Eu acho que tipo São Paulo é muito tipo zonas, e, tipo, as zonas representam muito tipo de quem é a pessoa às vezes, e, tipo o lugar onde ela cresceu, sabe, tipo, às vezes é 2 horas daqui, mas parece que é, sabe, 300 quilômetros, assim, é outra realidade. Bastante Zona Leste, penso Zona Sul. O rap é muito, ele forma muita percepção do autor ou autora, né, a respeito da realidade. São Paulo é uma coisa, né, que está colocada, por exemplo, em cima de uma mesa e você olha de um lado, isso, talvez essa música faça sentido, mas você também pode vir e olhar isso de outro lado e ela não faz sentido nenhum. Começou um novo dia, já volta quem ia, o tempo é de chegar. De que eu chego primeiro, se tempo é dinheiro, melhor vou faturar. Sempre ligeiro na rua, como quem sabe o que quer. O primeiro que mais me chamou a atenção é um ritmo marcado por um tempo que chama-se mínimo, que é um compasso que ficou a música inteira assim, ó. Essa repetição constante, sem nenhuma variação ao longo da música inteira, que é interrompido por essa levada de sopros e de cordas que dão um ar de grandiosidade, de graciosidade, ela já diz respeito a um tempo, a um ritmo, a uma coisa cíclica, né? É uma ode a essa cidade que não para, a todo esse sentido, essa imagem de São Paulo, uma imagem positiva, né? Desse caos todo. Parece uma propaganda meio irônica da cidade, eu acho. Parece que as pessoas estão meio fazendo as coisas com aquele sorriso meio falso, assim. Tem um momento da cidade que tinha uma velocidade de crescimento e tudo, parecia que ia fazer Porque é a locomotiva da nação, então tem uma série de representações nacionais que são produzidas a partir do que se passa aqui. Triste nos identificar, mas acho que ela identifica. Bom, tirando a letra que é meio escrachada, né?
Mas eu acho que era legal. O fato que pessoas de fato acordavam com essa música é um pouco icônico assim em São Paulo, eu acho. Eu ia pular da janela se fosse a meu espectador. E aqui tem muita mais liberdade de expressão, de a gente, como a gente se veste, como não sei, muito mais música na rua, a gente beijar-se na rua assim com muita paixão, é diferente. São Paulo é muito bom. Eu acho que quem passou por São Paulo não vai esquecer São Paulo nunca. Bonito é São Paulo. Porque também tem um lado de... Eu acho que São Paulo é uma cidade onde você não consegue conhecer. No entanto, você se reconhece. Então, pra mim, se eu puder nunca mais sair daqui, não sairei. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João